Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Ferbasa e um baita potencial de longo prazo que as ações da Ferbasa poderiam trazer para os investidores. A Ferbasa FESA 4 poderia trazer mais de 20.000% de rentabilidade. Isso mesmo que vocês ouviram. E de todas que eu trouxe aqui no canal com potencial, tanto de crescimento, dividendos, de valorização, eu acho que essa small cap fora do radar do mercado é a que mais tem potencial de trazer rentabilidade. Inclusive a Ferbasa, pessoal, foi o maior retorno da bolsa, tá? Brasileira inteira, olhando desde o plano real. A ação chegou a dar mais de 40% ao ano na média, olhando por uma lupa de 26 anos. Então sim, uma microcap pouco acompanhada pelo mercado, mas que pegando nos preços certos, pode fazer ao investidor mais do que triplicar, quintuplicar o seu investimento. Então já fique comigo até o final que eu vou passar aqui um segredo sobre a Ferbasa que pode surpreender vários investidores e sim, olhando para uma lupa de longo prazo, poderia ser uma tese interessante para estudar e ficar de olho na empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Claro que na carteira do canal eu não possuo as ações da Ferbasa. A única small cap, empresa de baixa capitalização de mercado que eu tenho na carteira de ações do canal, são as ações da BR Partners, né? Que acaba representando aí 11% de toda a carteira de ações do canal. Todas as outras são blue chips, empresas de grande capitalização de mercado, Banco do Brasil, Itaú, BB Seguridade, Petrobras e as ações da Vale. Então perceba que small caps eu só tenho uma, pelo menos por enquanto. Mas sim, olhando para um futuro próximo, eu poderia na minha parte small caps ter 2 até 3 small caps olhando aí para o futuro. Mas sem pressa na diversificação, porque a diversificação forçada pode atrapalhar os seus objetivos. Pelo menos o meu objetivo poderia ser atrapalhado. Indo aqui direto e reto no que importa, pessoal, sobre a Ferbasa, o que é a Ferbasa? Antes da gente entender perspectiva de retorno, potencial de dividendos, valorização, precisamos entender como que a Ferbasa ganha dinheiro. E diferentemente da Vale, que atua no mesmo setor, porque hoje a Ferbasa atua na parte de siderurgia, metalurgia e minerais básicos, tá? Ou seja, na parte de ferroligas. Quando você compara com uma Vale, né? A Vale acaba sendo aí mais diversificada. É uma empresa mais geral, digamos assim. Tem um minério de ferro, porém um minério de ferro bruto. Enquanto a Ferbasa, ela foca no minério de ferro, porém na parte de ferrolíguas, quartzo e basicamente ali, né? Calcário. Então você tem aí, consequentemente, é uma empresa mais subnichada, com poucas commodities acompanhadas pelo mercado. Você pode dar aqui, ó, um checklist aqui na própria companhia, ó, pegando aqui no resultado do primeiro trimestre de 2026, olha aqui, ó, a Ferbasa atua na parte de coque, né, que é um tipo de minério, mineração de ferro-cromo, calcário, quartzo, produção florestal e a parte de metalurgia, onde a Gerdau acaba atuando, ela também atua, porém numa participação bem menor, no aço. Então perceba aí que, consequentemente, né, a empresa é bem diversificada e na parte de minério, que acaba sendo o forte da empresa, localizada aqui na Bahia, principalmente, né, consequentemente a empresa atua nessa parte aí de ferroligas. E aí, consequentemente, pessoal, se você pega aqui a Ferbasa, ela segue muito bem, mesmo num ciclo difícil, de fato, as commodities têm se desvalorizado, tanto o minério de ferro como as outras commodities, né, metálicas. Por isso que quando você pega o lucro líquido da Ferbasa, tem despencado. Desde o último ciclo de alta que a gente teve nas commodities, a Ferbasa simplesmente desabou o lucro e desabou o seu EBITDA. Só que aí é que tá a questão. Geralmente, nesses momentos em que a empresa está passando por uma dificuldade, até porque no longuíssimo prazo a Ferbasa é uma empresa de qualidade, ela nunca deu prejuízo, tá? É muito difícil de você ver uma microcap
passando por algo difícil em relação ali ao macro, né? Ou seja, a questão do minério de ferro e tudo mais, é muito difícil de você encontrar uma empresa que não dê prejuízo. Você pega ali, por exemplo, uma CSN, você vai ver que ela já deu prejuízo. A Ferbasa não deu. Então mostra a qualidade que é a Ferbasa, tá? Quando a gente pega a empresa, geralmente nesses ciclos de alta, olha o retorno que ela tende a trazer ao acionista. Se você comprou aqui em 2015, ó, você acumulou um retorno total no seu topo de ciclo de mais de 13.400%, numa lupa de mais ou menos 8 anos. Você ter, né, tecnicamente, 13 mil e vamos arredondar para 14 mil por cento, tá? 14 mil por cento de rentabilidade em uma lupa de 8 anos, isso dá uma rentabilidade média, pegando nos pontos certos, de 85% ao ano na sua média. É raro você encontrar uma empresa que dê isso por uma faixa de 8 anos, tá? É muito raro, pessoal. E aí imagina, simplesmente um investimento na Ferbasas, vamos pegar aqui, ó, a calculadora juros compostos, se você tivesse investido, isso aqui a título de suposição, 10 mil reais, tá? Vamos colocar 10 mil reais, porque é muito difícil alguém vai colocar 100 mil numa small cap. Vamos colocar uns 10 mil, que não representaria tanto da sua carteira. Tecnicamente, 85% ao ano de retorno em 8 anos, você teria transformado em 1 milhão de reais. Perceba que só com essa empresa você já teria batido a liberdade financeira. Se você tivesse aportado uns 30 mil, você teria transformado em 4,1 milhões de reais. Se você foi mais arrojado e colocou uns 100 mil na empresa, você transformou em 13,7 milhões. E até hoje você ainda estaria com uma rentabilidade positiva. Mesmo nesse ciclo de baixa no preço das ferroligas, você ainda estaria com 540% de rentabilidade. Então perceba que sim, né? A depender do preço que você compra esse tipo de ação, você consegue sim uma multiplicação bem expressiva do seu capital. Só que aí é que mora o ponto. O investidor vai ter que ter estômago, porque de fato a empresa tem qualidade, a empresa cresce bem, só que aí é que tá. A gente está num mercado difícil, então você vai ver, acompanhado desses grandes retornos, quedas expressivas. Pega aqui nos últimos 15 anos, ó. É normal a Ferbasa desabar na cotação pelo menos uns 50%, ó, do topo de agora para até o momento atual, a ação segue caindo mais de 60%. Para você que tem uma visão contra-intuitiva, pode ser uma empresa interessante. Por quê? Primeiro que ela já está negociando abaixo do valor patrimonial. Então sim, só para ela regredir para o valor patrimonial, no curto prazo, porque uma small cap facilmente pode regredir para o valor patrimonial, ela já precisaria se valorizar 58% da cotação. Mas o ponto não é esse, a gente vai fazer um cálculo meio diferente para esse tipo de empresa, né? Vamos olhar para uma análise simplista. Vamos pegar assim, ó. Qual que foi o último ciclo de alta da Ferbasa? Foi ali em 2022, correto? Então, supondo de que, né, o preço das ferroligas acabassem reagindo para os próximos anos, então ela poderia voltar com 1 bilhão de lucro. Hoje ela está lucrando ali na casa dos seus 161 milhões. Então, qual seria o crescimento de lucro projetado para os próximos 3 anos? 521%. Significa que para ela bater novamente 1 bilhão de lucro, ela teria que triplicar esse lucro, voltando ali, né, com uma alta de 600%. Então, qual que seria o potencial de crescimento de lucros da companhia? A gente vai calcular com base nisso, tá? 600% numa lupa vai de 4 anos, supondo uma melhora no preço das commodities metálicas, você teria 62% ao ano na média, só com crescimento de lucros. Só que aí é que tá, a empresa paga proventos. Geralmente quando acontece esses momentos de alta no preço das ferroligas, ela aumenta o seu payout, que fica ali na faixa de 80% a 90%. Então, se ela voltar a ter um lucro de 1 bilhão e repassar 90% desse lucro, subtraído pela quantidade de ações da companhia, que hoje está ali na faixa, né, de mais ou menos 353 milhões de papéis, você tem 2,54 por ação. Hoje a ação está 5,90, né? Então você teria um dividendo de 43% ao ano na média. Coloca mais isso aqui embutido, você tem aí 62% ainda embutido aí de crescimento de lucros com mais consequentemente, né, 43% dividend yield. E a valorização no preço da ação? Você já tem 105% aqui de retorno total. E a valorização no preço da ação? Será que não importa? Mais do que importa, porque se, caso a Ferbasa acabasse simplesmente, né, tendo esse ciclo de alta novamente, o mercado naturalmente iria pagar mais caro pela companhia. Então imagina só, vamos supor que ela fosse cotada pelo mesmo múltiplo atual, de 5 a 6 vezes de PL, quando o lucro dela voltasse para 1 bilhão
Se a empresa fosse cotada por 6, você teria 6 bi de valor de mercado. Dividido por esse valor de mercado atual de 2 bi e 600, você tem aí um potencial de alta de 127% na cotação. Aí se você colocar 127% na cotação, pessoal, olha que impressionante em 4 anos. Você tem aí 22% ao ano. Acresce isso de um retorno de 105% no total, que é o dividendo e o crescimento do lucro da companhia. Você tem 127% ao ano na média, olhando para uma lupa de 4 anos. Aí quanto mais você estender esse prazo, claro que a rentabilidade vai reduzindo aí numa velocidade interessante. Porém, é uma microcap com muito potencial. Mas imagina você ter 100% ao ano numa lupa de 4 anos. Se você investir simplesmente aí, né? Nada é recomendação. Mas se você investir 100 mil e a empresa der 125% ao ano numa lupa de 4 anos, isso aqui já se transforma em 2 milhões. Então perceba que sim, caso se o cenário melhorar e a empresa tiver ali um resultado melhor, com alta no preço das ferroligas, tanto ela poderia pagar um dividendo interessante para o acionista, como também uma perspectiva, né, de valorização no preço da companhia. Hoje a 5,90 já acho que está barata. Para mim ela ficaria bem barata mesmo se voltasse para aquela cotação mais ou menos ali de 3 a 4 reais. Nesse preço já acho que Ferbasa aí fica numa região bem interessante, tá? Tanto que eu poderia colocar ela no radar, porque poderia ser uma das small caps que eu poderia colocar na carteira de ações do canal, na parte de small caps. Esse tipo de ação mais cíclica, eu não deixo ultrapassar 10%, 12% do meu patrimônio. Então, com certeza, se eu fosse pôr na carteira, eu colocaria uma quantia que ficasse um pouco inferior à BR Partners, né? Pelo menos uns 7 a 5% da carteira total. Muito parecido com a Vale, porque simplesmente se uma ação dessa se multiplica em 10.000% num ciclo de alta, eu nem preciso, ó, já me transforma em meio milhão. Então eu prefiro ter um pouco menos, porque se der certo, multiplica meu capital em várias vezes, e se der errado, a empresa continuar num ciclo de baixa, eu posso ir mantendo e ir comprando de pouco em pouco, porque eu tenho paciência para manter essa posição para longuíssimo prazo. E assim, para mim sim, a Ferbasa é uma boa companhia, tem um bom indicador de dívida líquida sobre EBITDA, paga bons proventos, é uma empresa aí que tem, né, basicamente um ROIC, retorno sobre capital investido, muito bom. Então a qualidade da Ferbasa é boa, só que a ciclicidade no segmento dela é alta, não dá para você comprar a qualquer preço. E, geralmente os melhores momentos de comprar é quando está passando sim por algo mais conturbado, que é o caso atual. Tanto que eu nem trago para vocês muito essas ações de microcaps, porque acaba não dando tanto engajamento, né, pessoal? Vocês também têm que entender um pouco o meu lado, porque se eu trago esse tipo de empresa menor, os seguidores tendem a não conhecer muito, tendem a desconfiar, e aí eu tenho que fazer uma explicação muito mais detalhada, para que vocês se sintam confortáveis de analisar esse tipo de ação. E hoje a Ferbasa, sim, é uma microcap na bolsa, é uma empresa com uma liquidez razoável de 4,9 milhões por dia, é um papel que dá para negociar só se você tiver muito dinheiro. Se tem 20 milhões, aí você vai diluindo esse aporte, né? Em 3 milhões por dia, vamos supor, para você aqui não travar o book de ofertas ou subir artificialmente o preço das ações, né? Porque imagina só, alguém chega com 10 milhões e compra aqui Ferbasa de uma vez, já vai receber aí comunicados, né, de órgãos, ou seja, né, você já pode aí sofrer um problemão se você tentar monopolizar o preço do papel. Mas se consequentemente você for comprando de pouco em pouco, você consegue acumular uma boa posição. E para o pequeno investidor não há problema nenhum a Ferbasa ter 4,9 milhões de liquidez. Então assim, é um papel com uma liquidez boa, é uma empresa com bom volume de caixa, tem um bom patrimônio líquido aqui. E perceba que só o patrimônio vale 3 bi e o seu valor de mercado está valendo 2. Isso daqui já pode dar um indicativo de que a empresa poderia sim estar descontada, olhando para um ciclo de recuperação no preço das ferroligas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Tá bom, Pablo? Essa planilha é excelente. Onde que estará o link dela? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você terá acesso aqui tanto na descrição, biografia do canal, você vem aqui na parte de planilha de ações mais baratas Brasil, você acessa nesse link e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui na Bolsa Brasileira. E pessoal, essa planilha aqui, ela é excelente, tá? Primeiro ponto que ela acaba por ser totalmente vitalícia, é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, fora que você tem aqui o ranking das ações mais baratas
pela Magic Formula e você tem acesso a preço teto projetivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Ferbasa. Em particular, não tem a Ferbasa na carteira do canal, mas é uma empresa que eu posso seguir de olho, porque na parte Small Caps poderia sim se encaixar para crescimento. É tanta oportunidade, mas o que falta para a gente é caixa, né? Para poder aproveitar tudo. Tanto que hoje, por eu dispor de pouco caixa, eu tenho altas concentrações em poucas companhias, porque eu olho que essas teses aqui são menos arriscadas, olhando para essa questão de small caps, e são teses também que vão me trazer bons dividendos e bom crescimento na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!